Então nessa aula eu vou falar bem rapidinho coisas legais assim para a gente saber antes de começar a tocar viola. Estou até sem a viola aqui agora para poder falar para vocês de coisas que a gente é legal a gente saber para a gente saber onde a gente está pisando na hora que vai tocar a viola, certo? Então nessa primeira aula aqui eu quero falar um pouquinho para vocês da história da música, né? Não assim que eu vou dar uma aula de história da música, não é nada disso. Eu vou só dar uma pincelada assim em fatos interessantes que é legal a gente saber quando a gente envolve assim tocar um instrumento e quer conhecer mais sobre a música, né? Então, vou falar um pouquinho de como começou essa história aí, né? A relação da música com o homem é muito antiga, praticamente permeia a própria história da humanidade, né? Então, muitos instrumentos foram descobertos através do trabalho. Não é que eles falaram, vamos tirar o som aqui. Não. Então, por exemplo, eles estavam lá batendo numa árvore com um machado para derrubar e perceberam que aquilo provocava um ruído. Pau, pau. Falaram, nossa, e se a gente pegar só esse pedaço de árvore e começar a bater nele com uma pedra? Aí provavelmente surgiu um tambor, né? Ah, tinha morrido um animal lá, tinha um ossão, aí o outro bicho foi lá, fez um furo, começou a soprar aquele osso, deu um som, falou, nossa, que legal, isso aqui está fazendo um barulho. Então, provavelmente daí surgiu uma flauta, né? Então, a relação da música com o homem é muito antiga, né? Provavelmente, numa determinada época da história, alguns dizem que começou lá com casco de tartaruga, né? Eles pegavam uma tartaruga morta, lá sobrava o casco, esticaram lá uma tripa lá, ou alguma coisa que formato de corda mesmo em cima daquele casco, e viu que ali produzia um som. Então, para não ficar muito antiga essa história, eu já vou começar em dois instrumentos assim, que são o alaúde ou a vihuela, que o próprio nome já é parecido com o nome da nossa viola caipira, né? Então, esses instrumentos assim eram instrumentos medievais, né? Instrumentos assim, já ouviu falar de menestrel, né? Que é aqueles caras que saíam cantando com o rei. Isso tem muito hoje em joguinho de videogame que você deve ver aí. Acho que no próprio, como chama esse jogo aí? Assassin's Creed, né? Tem o rapaz que fica com o alaúde cantando ali, né? Então esse instrumento aí, ele antecede a nossa viola, o alaúde, né? O alaúde é o vihuela. Então esse instrumento tinha ordens, né? O que são as ordens? São as cordas, né? Ordens duplas, né? De duas em duas cordas. E aí a gente vai perceber que esses instrumentos, a viola veio disso aí. Então, por exemplo, você tinha instrumento com 5 ordens, 6 ordens, 7, tudo como cada ordem era dupla. Então você tinha instrumento de 10 cordas, 12 cordas, 14 cordas, né? E a nossa viola descende desses instrumentos aí. A viola, no início, ela era um instrumento de palácio, tá? É um instrumento da corte. Como que a viola veio parar no Brasil, então? A viola veio para o Brasil com os jesuítas, né? Na época da colonização, entre 1500 e 1600, né? Os jesuítas usavam a viola para ensinar catequese para os índios. Eu vou pegar a viola para dar um exemplo prático. Eles chegavam numa tribo e aí eles ouviam os índios, né? Batendo nos tambores com um certo ritmo. Aí eles pegavam a viola e imitavam aquele ritmo nas cordas da viola. Então a gente vai ver aí que quando você for tocar viola, que você mergulhar nesse mundo da viola, você vai perceber que muito nome de ritmo de viola é nome indígena. Por exemplo, o cururu, que é esse ritmo que eu acabei de tocar, é um ritmo indígena. Então a viola caipira, no início, ela veio para o Brasil com os jesuítas, era usada na catequese, só que era um instrumento que frequentava os palácios, né? Era um instrumento da nobreza. A nobreza ouvia, então ia ter o jantar do rei lá, então tinha alguém tocando uma viola para o rei jantar, né? Aquela coisa bem medieval, clássica, né? Então eles ouviam a viola no palácio. Só que aí o que aconteceu? O violão, como eu disse no começo do curso, o violão ele vem primeiro que a viola. Por ser um instrumento de palácio, por ser um instrumento da nobreza, então a viola ficava lá no palácio. Então você imagina um jantar do rei lá com os convidados dele, tinha alguém tocando uma viola para fazer o fundo musical da festa.
acontecer desse jeito. Só que o que aconteceu? Quando a Torres foi um dos personagens principais dessa história aí, ele diminuiu as ordens. Ele falou, não vou querer ordem dupla não, vou fazer um instrumento que vai ter uma corda só. E aí, ao invés de ter 5 pares, ele fez 6 cordas no instrumento dele. E aí surgiu a guitarra, que é o violão. E aí, quando o violão chegou no Brasil, foi uma sensação, porque ele já chegou pomposo, chegou um instrumento chique, né? E aí, como chamava atenção, a viola ela foi marginalizada. Tiraram a viola do castelo e mandou a viola para o mato. Com a viola, então, quando ela foi empurrada para o meio do mato, ela virou essa viola caipira, ela foi para a mão do povo, né? E aí, até então, não tinha uma didática, né? Eles aprendiam a tocar a viola à maneira deles e esse conhecimento era transmitido, né? O pai passava para o filho, o tio para o sobrinho, o avô para o neto, né? E aí a viola ficou essa riqueza que a gente tem hoje, principalmente aqui no Brasil. Várias regiões do Brasil, a gente tem vários tipos de viola, várias afinações, que a gente vai estar falando sobre isso aí no curso. Então, te vejo na próxima aula para a gente continuar aprendendo mais sobre a nossa viola. Um abraço e até lá.